Hoje, como havia prometido, então eu estou no livro de Coríntios. Hoje é a palavra na carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é a quarta. Então, eu já mostrei muitos, na terceira mensagem, eu usei o livro de Atos, capítulo 2 e tal, né? Principalmente o capítulo 2. E eu já mostrei muitas coisas do que eu havia falado que está na Bíblia. Não falei assim, o que não está na Bíblia. O que eu falo está na Bíblia. E hoje, então, nós vamos usar aqui o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. Mais especificamente, a primeira, capítulo 12, 13 e 14, onde fala dos dons, já que a nossa série de mensagens é sobre línguas e sobre dons espirituais. Então, no livro de Coríntios. Mas primeiro, antes de ler Coríntios, eu quero ler um versículo só de Lucas. Não, eu vou ler mais do que um, mas é um texto só. Lucas 10, 17 a 20. Queria dizer aos irmãos, antes de ler o texto, que eu sou a favor dos dons, e eu creio em todos eles, os que estão na Bíblia. Creio piamente em todos eles. Já vi na prática, na minha vida, a maioria deles acontecer. Os verdadeiros e os falsos. Já vi os falsos dons também acontecerem, e vi os verdadeiros também, e continuarei crendo para sempre. E acredito também que os dons, eles são para sempre. Os dons nunca são extintos. Agora não tem mais, os dons agora não tem mais, já acabou. Não, também não acredito nisso, não. Acredito que os dons, eles permanecem para sempre. O que eu creio é que os dons nem sempre são para serem usados o tempo todo. Você ganhou uma camisa, você não é obrigado a usar ela todo dia. Por que eu comparo a camisa? Porque é um presente. O dom, a Bíblia diz que é um presente. Então você ganhou uma camisa de presente, a camisa está lá, você gosta dela, ela é útil, você continua, você está feliz com o presente, mas você não é obrigado a usar ela todo dia. Você vai usar na ocasião oportuna, quando houver uma necessidade de usar aquele tipo de roupa. Entendeu? Então os dons, eles não têm que se manifestar o tempo todo dia, em todas as épocas. Correto? Tem dias que precisa se manifestar esse dom, tem dias que a necessidade é daquele dom. E tem épocas que não há necessidade do dom. Então o dom de línguas, por exemplo, eu creio que nós estamos numa época que não há necessidade. Não é que ele foi extinto, não. Isso seria uma heresia. Ele não foi extinto, não. Nós estamos simplesmente numa época que se o dom de línguas é para edificar línguas pessoas estrangeiras, nós não temos estrangeiro no nosso meio. Mas se um dia der uma guerra aí nos países vizinhos e vier todo mundo dos países vizinhos, tudo para cá, irmão, eu não duvido que Deus faça voltar aí o uso do dom de línguas. Não é voltar o dom de línguas, porque o dom de línguas não precisa voltar, porque ele não foi embora. Voltar o uso, a prática. Então, eu sou a favor dos dons. Eu acredito em todos eles que estão escritos na Bíblia, e a gente não deve desprezá-los, né? Porém, temos que entendê-los. Em primeiro lugar, né, as igrejas modernas, aí a maioria dos dons são falsos. Esse é o primeiro ponto. Mas ainda que seja um dom verdadeiro, temos que saber usar também. Entendeu? Você ganhou uma camisa lá, mas usa ela toda para fora da calça, metade para dentro, metade para fora. Então, você está usando o dom, o presente que te deram, de forma errada, né? Então, uma pessoa que tem o dom, ela pode usar também de uma forma errada, se ela for mal instruída. Mesmo uma pessoa que tem verdadeiramente o dom, ela pode usar de uma forma errada. Então, o que acontece? São duas coisas aqui, são muitas, mas quero destacar duas coisas aqui que é importante a gente destacar. 3. Primeiro, o dom não é para ser usado o tempo todo, em toda hora. Ele é para ser usado em tempos oportunos, né? Havendo a necessidade, então o dom ali se manifesta. Havendo a necessidade. Nem todo momento há necessidade de se manifestar todos os dons. Então, você tem o dom de cantar, então tudo bem. Vai haver momentos que vai precisar de você para cantar, entendeu? Mas não adianta você levar um microfone, uma caixa de som lá para o seu trabalho, porque lá não é lugar disso. Correto? Entendeu?
Então vamos ler o texto aqui. Então, primeira coisa, usado em tempos oportunos. Segunda coisa, muito importante, temos que usar o dom verdadeiro, não o falso. Os dons têm que se manifestar verdadeiramente, não falso. Não, o dom tem que ser aquele dom que Deus deu mesmo. Não, o fogo tem que vir de Deus, não pode ser fogo estranho, não pode ser fogo inventado pelo homem. Por quê? Qual que são as pessoas que não têm chance nenhuma de receber um dom verdadeiro do Espírito Santo? Qual que são? As pessoas do mundo? Não. A pessoa do mundo, amanhã ela pode vir aqui se converter e receber o dom. Quem tem chance, quem tem menos chance, ou quase nenhuma, aquele que já tem o dom falso. Esse nunca vai receber o verdadeiro. Porque ele acha que ele já tem o dom, então ele não vai receber o verdadeiro nunca. Ele já está cheio de lixo, não dá para botar água dentro. Então o copo, se quiser encher de água boa, tem que estar vazio. Então aqueles que já têm o dom falso, que já fabricaram um dom por conta deles mesmos, esses nunca vão receber o dom verdadeiro. Você vê como que é grave esse negócio de fogo estranho. Eu não vou falar sobre fogo estranho, mas tem uma palavra lá que fala sobre fogo estranho. Fogo estranho, o que é? Fogo inventado pelo homem. A igreja é maior fogo. E é fogo e fogo e fogo. Uma unção, mas tudo falso, tudo o homem que inventou. Criado pelo homem. Então, qual que é o dom verdadeiro? Qual que é o fogo verdadeiro? É aquele que é movido pelo Espírito, não pelo homem. Então, como é que funciona? Aí vem as pessoas, eu dou uma empurradinha nesse primeiro aqui, que esse caindo, os outros veem um cair, esse cai também, e aí começa o fogo. É um fogo fabricado pelo homem. É um fogo, mas é fabricado pelo homem. Então, primeiro, não tem que ser usado o tempo todo. Segundo, tem que ser o dom verdadeiro. Terceiro, o dom é o que muito acontece por aí. O dom, ele é um presente de Deus. E as igrejas modernas têm dado mais valor ao presente do que ao dono do presente. Tudo é os dons. Mas cadê Deus? Eu estou buscando os dons. Mas espera aí, você está buscando os dons? Está buscando os presentes, né? E espera aí, mas você tem buscado o próprio Deus? O dono dos dons, aquele que dá os dons? Entendeu? Então, quer dizer, o menininho está fazendo aniversário. Aí vem o pai, manda o presente, mas não vem. Que tristeza para o menininho, que frustração. Melhor que nem traga presente, mas venha pessoalmente. É verdade, não é? Entendeu? Então, mas as igrejas modernas têm dado mais valor aos dons do que ao próprio Deus, àquele que dá os dons. Mais valor ao presente do que ao dono dos presentes. Mais valor ao presente do que ao presenteador. As pessoas não têm se lembrado de obedecer o pai, de ser fiel a ele, de ter compromisso. Mas eu quero os presentes, eu quero os dons, tem que ter mover, tem que ter fogo. Entendeu? Você viu como que é tristeza isso, irmãos? Deus deve ficar muito triste com essas coisas, muito. Porque a Bíblia diz que o Espírito se entristece, né? Ele deve se entristecer demais com esse tipo de coisa. E olha aqui o que o texto diz. Né? O único que eu vou ler. Depois nós vamos passar lá para Coríntios. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quer dizer, algumas versões falam, e sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então veja bem, tem algum problema em expulsar demônio? Problema nenhum, muito pelo contrário, tem problema é não expulsar. Se houver a necessidade, a gente tem mais é que expulsar mesmo, esse dom existe mesmo. E, aliás, expulsar demônio acho que não é um dom, expulsar um demônio, acho que todos que têm o espírito, que nasceu de novo, pode expulsar um demônio. Precisa ter nascido de novo, pode ser até um novo convertido, se ele nasceu de novo, pode.
Então, às vezes, ele ainda está novo, ele não tem a coragem necessária, ainda aquela fé, mas ele pode, se ele tiver a fé, ele pode. Precisa ter nascido de novo, né? Porque um crente menos crente da face da terra, mas ele tem que ser crente, ele tem que ter nascido de novo. Ele é mais forte que Satã, que o maiorzão lá do inferno. Entendeu? Não precisa de um pastor ungido, escolhido, daquele que você não pode nem chegar muito perto, que você tem que ajoelhar, não precisa desse pastor, não. Não, é o mais novo convertido, se ele for convertido mesmo de verdade, ele é mais forte que o Satã. E o menor crente é mais forte que o maior demônio, prestou atenção? Como é grande o poder de Deus? Como é grande Deus, nosso Deus? Então o que acontece aqui? Ele tem que expulsar demônio, os dons são importantes, mas o mais importante aqui é o nosso nome estar arrolado nos céus. E o texto aqui, é de Coríntios, segue nessa mesma linha, a Bíblia toda segue nessa mesma linha. Vamos lá para Coríntios então. Vamos lá para Coríntios. O texto aqui de Coríntios segue na mesma linha. Dá uma panorâmica aqui que ele segue na mesma linha. O capítulo 12 fala das línguas. E aí, no último versículo do 12, fala, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons? Qual que é? O que você acha? Língua? Expulsar demônio? Não, o texto continua. Se a gente continuar o texto, o próprio texto diz qual que é o melhor dom. Prestou atenção? Versículo 31, aqui está, o amor é um dom supremo. Escrito em negrito aqui, isso aqui não é a palavra infalível de Deus. Isso aí os tradutores colocaram para facilitar. E nesse caso aqui eles colocaram certo. Não, nesse caso colocou bem certinho. O amor é um dom supremo, é isso mesmo. Entendeu? Mas então eles fizeram a separação, mas na verdade não existia essa separação. Quando as escrituras, né, foram escritas, então, nem capítulo 12, 13 não tinha, era tudo emendado. Então esse texto aqui, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos, era tudo emendado, irmãos, é um texto só. É um contexto só. Então, quando ele diz procurar os melhores dons, ele mesmo já começa a dizer qual que é os melhores dons. Incrível. Entre os melhores dons, sabe quais são os melhores? Ele fala que vai falar os melhores dons. E só fala de um. Que coisa! Do amor. Que coisa, não? Porque eu creio que quando você tem esse amor, você tem os outros. Não todos, porque a Bíblia não diz que Deus não deu todos para a mesma pessoa, né? Um para cada um. Mas quando você tem um amor, você tem dons também. Porque ele fala procurar os melhores dons, né? E depois só fala de um. Mas tá, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu só dei aqui uma panorâmica que vocês entenderem que aqui Coríntios também segue naquela mesma linha, toda a Bíblia naquela mesma linha, né? Que os dons são bons, é legal, tal, mas não podemos colocar eles em primeiro lugar, não estão acima de Deus. O presente não é maior do que o presenteador. Agora vamos lá. Versículo 13. Quero começar aqui no versículo 13. Versículo 13 do capítulo 12 de Coríntios. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, se nós começarmos aqui, não precisa, mas vamos só para, sabe, é para escarafunchar, é para mexer para lá, mexer para cá, que é para a pessoa entender bem. Por isso que eu estou falando, nós temos que ministrar uma série de mensagens sobre o assunto, que é para as pessoas entenderem bem. Então, mas vamos começar de trás para frente aqui, o versículo que eu li. Ele diz, a parte B do versículo diz, e todos nós fomos dados a beber de um só Espírito. Aí depois, na parte A, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Qual Espírito? Nesse mesmo aí. Que todos beberam dele, todos foram batizados. Quer dizer, não existe crente que não é batizado no Espírito, como as igrejas modernas fazem. A pessoa já é crente, está buscando o batismo no Espírito Santo a vida inteira, buscando o batismo no Espírito Santo. E tem alguns que não oram em línguas, ainda passam a vida inteira buscando batismo no Espírito Santo, e não é batizado nunca, porque aí tem que fabricar, uma hora ela tem que fabricar um batismo falso, porque, bom, mas eu sou firme na igreja, faço
tudo que todo mundo faz. Os caras ali são batizados e eu não sou, eu vou começar a orar em línguas. Eu irei para lá para trás. Entendeu? Aí tem que fabricar um batismo, porque é impossível ser batizado, porque ela já foi. Entendeu? Já foi batizado. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Nós quem aqui? Quem que é o nós aqui? O Paulo se inclui até ele mesmo. Aqui ele está se referindo à igreja, de maneira geral. Ele se inclui até ele mesmo. Né? Todos fomos batizados no mesmo Espírito. Lógico que aí ele não estava se referindo toda a igreja de Corinto visível, e nem a igreja em geral visível. Aí ele está se referindo todos nós, todos a igreja invisível, aqueles que se converteram de verdade. Né? Todos que se converteram de verdade são batizados no Espírito. Então essa balela aí que primeiro se converte e depois tem uma segunda experiência que é batizado no Espírito, não, isso aí não é verdade. Agora aí depois tem o enchimento do Espírito que pode ser feito e deve ser buscado a todo dia, toda noite, toda manhã, toda tarde, toda madrugada, o tempo todo. Né? E nunca é demais. Louvado seja Deus. Agora tem uma coisa. Na última mensagem, ou na penúltima, não sei se vai ser em uma mensagem só ou duas, eu vou falar mais especificamente sobre o enchimento do Espírito. Né? E eu quero falar que enchimento do Espírito não é errado você fazer uma vigília para ser cheio do Espírito, você orar para ser cheio. Irmão, não é errado orar para nada. Meu Deus do céu, lá vai nós dizer que você não deve orar por uma determinada coisa, meu Deus. Mas tem que orar, a oração tem que ser um complemento. Você quer ser cheio do Espírito, primeiro você tem que ter os frutos do Espírito. Tem que ter caráter, tem que ter amor, tem que ter mudança de vida. Primeiro, e a oração também é um complemento. Não adianta não tem frutos do Espírito, faz tudo errado, e aí quer fazer a vigília de 48 horas, para ser cheio, e aí acha que o Espírito vai vir fazendo, tipo um redemoinho assim, vai lá para trás agora sim, agora pegou. Não é assim não. Não é não? Não, mas o enchimento do Espírito vai ficar mais para o final. Vamos lá, vamos aqui nos textos aqui, vamos voltar um pouquinho para trás, capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 7. Manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a gente não se cansa de repetir. Está na Bíblia, não é nós que ficamos inventando, está na Bíblia. É um fim proveitoso. Não é para ficar falando que ninguém entende, que não tem edificação. É para edificação, tem que ter ordem, tudo isso está escrito na Bíblia. Né? Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, e a todos, variedade de línguas. É isso que está escrito aí? Não. Está dizendo, e a um, variedade de línguas. Não. Aqui então, e a outro, a capacidade de interpretá-la. Então, o que esse texto e muitos outros mostram? Não é o único, muitos. Eu já falei aqui muitas coisas, estou mostrando onde estão os textos. Né? Alguns que já vimos lá em Atos, outros que eu estou mostrando aqui, vai aparecer mais. Né? Então, uns vai ter dom de profetizar, outro de curar, outro de línguas. Não diz que o de línguas todos vão ter. Por quê? Porque a Bíblia é clara, ela diz que os dons é um para cada um. Não é uma pessoa pode ter mais do que um dom, correto? Mas um dom que todos têm, não. Porque aí não tem função. Aí as pessoas vão competir. Mas quando um tem um dom, aqui não tem como eu competir com o Moi. Porque ele tem uma função, eu tenho outra. Não. Então, quando muita gente ou todos têm a mesma função, gera competição e também não tem necessidade. Vai todos fazer a mesma coisa? Vai todos plantar batata? Um tem que plantar batata, outro tem que plantar mandioca. Mas todos só sabem plantar batata, como é que vai fazer? Vai comer batata a vida inteira? Presta atenção. Então, cada um tem um dom, não existe negócio que todos tenham o dom de línguas. Então, da onde surgiu essa ideia das igrejas modernas que todos têm que orar em línguas?
De onde surgiu? Falta de contexto. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que eu ministrei na mensagem anterior, está escrito lá que o Espírito desceu, né? E todos oraram em línguas. Mas todos quem? Em primeiro lugar, todos quem? Primeiro já interpreta que todos eram os 3.000. Todos ali já não eram os 3.000. Tinha que ver o contexto, todos era só os 120. Os 3.000 não oraram, pelo menos a Bíblia não diz que eles oraram em línguas. Tem mais 3 textos em Atos dos Apóstolos, não sei se eu marquei para ler mais para frente, tem mais 3 textos em Atos dos Apóstolos que diz que as pessoas foram cheias do Espírito, mas não diz que eles oraram em línguas. O próprio Paulo, quando foi receber a oração de Ananias, foi receber a oração de Ananias orou por ele, a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo, entendeu? Caiu as escamas, levantou, foi batizado, né? E não diz que ele orou em línguas. O apóstolo Paulo não diz que ele orou em línguas. Interessante, incrível. Mas ele tinha o dom de línguas, porque ele falou, mas o dom de línguas dele, ele aprendeu na ciência. Mas vamos lá. Aí uma outra coisa. Mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ele distribui pouco para cada um, para o cumprimento do propósito. A Bíblia diz que os dons são para edificação da igreja, são para edificação do corpo, é para treinamento dos santos, para o bem da obra, né? Tá certo? Então, agora no versículo 29, ainda nesse capítulo 12, observando ainda sobre esse assunto aqui, se todos têm que orar em línguas, né? Todos têm que ter esse dom. Aqui do 29 ao 31, nós vamos entender até melhor. Capítulo 12 ainda, capítulo 12, versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Você já viu aquelas perguntas que elas são afirmativas? Já viu? Essa aqui não é. Por causa dessa palavra porventura, que ele põe antes, você entende claramente. Porventura são todos apóstolos? É uma pergunta que já está dizendo que não. Ela é uma afirmativa, mas afirmativa ao contrário. Não são todos apóstolos. Porventura são todos apóstolos? Ela já está afirmando que não são todos. Ela é afirmativa, mas ao contrário. Olha, não são todos apóstolos. Entendeu? Aí, são todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Por um acaso todos vão ter o dom de curar? Aí vem a famosa. Falam todos em outra língua? No mesmo tom, na mesma coisa. Interpretam todos? Quer dizer, aqui deixa claramente, não são todos que vão falar em línguas, não são todos que vão ter o dom de línguas. Então você vê que está claro. E não é um versículo só. Você sai de Atos, você vai para Coríntios, você vai para outro lugar, é tudo tum. E eu vou repetir 300 milhões de vezes. Tem alguns textos em relação a esses dons que realmente são meio difíceis de interpretar e fica um pouco dúvida, e se o irmão pensa diferente, tem que respeitar. Tem alguns textos? Tem, mas é a minoria. A maioria deles são erros teológicos muito grotescos. Que não tem um mínimo de exegética, como dizem os grandes teólogos. Não tem um mínimo, porque não avaliam nem o contexto. Nem o próprio contexto, que é o beabá da interpretação, da exegética. É o beabá. É avaliar o contexto. Então, os teólogos dizem que é o beabá. Beabá eu estou usando a minha linguagem, mas é o beabá da exegética, é o contexto. Você lê um texto sem avaliar o contexto, aí não tem jeito, não tem acordo, aí não tem como conversar. E por que aconteceu isso na nossa nação? Porque algumas igrejas, a gente tem que ganhar muita gente, porque senão vai todo mundo para o inferno, você entendeu? E tal, e aí quantos meses você tem de convertido? Tem 1 ano. Não, você vai ser diácono,
Você, quando tem 1 ano e meio, você vai ser pastor, vou enviar você para lá, não precisa ganhar gente. Por quê? Que caíram nesse erro? Porque não tem o entendimento dos 5 pontos do calvinismo, que os escolhidos, Deus já escolheu, que Deus não vai perder nenhum, não precisa de desespero. Nós temos que evangelizar? Sim, mas não precisa de desespero, porque ninguém vai ir para o inferno enganado. Não conhece os 5 pontos do calvinismo, você entendeu? Então, por isso esse desespero, eu acho que vai ter gente que vai ir para o inferno enganado, e esse desespero para evangelizar, ou por soberba para aumentar o tamanho da igreja, mas... entendeu? Por isso, não conhece. Se a pessoa conhece os 5 pontos do calvinismo, ela vai evangelizar, porque esses 5 pontos do calvinismo ensinam que você tem que evangelizar. Ela vai evangelizar, mas sem desespero, na hora certa. Vamos preparar as pessoas direito. Pessoas mal preparadas dão um estrago. Então, vamos lá. Verso 30. Nem todos têm o dom de curar. Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Procurai pôr com zelo os melhores dons. E aí eu já falei, né? Os melhores dons é o dom do amor. Aí o próprio texto já explica qual é o melhor dom. Apesar de falar os melhores, ele só cita aqui, né, o dom do amor, embora depois, mais bem para frente, aí ele cita os outros dons. Não é só o do amor. Outros dons aí também precisam ser valorizados também. Mas o principal é o dom do amor. Mas, ainda aqui então, sobre a língua dos anjos. É o único texto na Bíblia onde aparece essa expressão, língua dos anjos. É o único texto. Então, ponto importante também, para interpretar a Bíblia corretamente, quando tem um texto que ele é difícil de entender, isso é também um beabá da hermenêutica, para interpretar a palavra é o beabá também, assim como o contexto você procurar textos mais fáceis que falam sobre o mesmo assunto, porque um texto mais fácil ajuda você a entender o mais difícil. Isso também é um beabá da hermenêutica. Então, procurar um texto mais fácil para entender o mais difícil. Mas, aonde encontraremos um texto que fala sobre a língua dos anjos, para entender melhor este? Não tem. É o único que fala sobre a língua dos anjos, é este. Então, Deus, com toda a sua sabedoria, né, sabendo que este é o único texto que fala sobre a língua dos anjos, ele não deixou dúvida, ele deixou bem claro que não existe língua dos anjos. E o povo usa esse texto para dizer que ora a língua dos anjos. Justamente aquele que está bem claro dizendo que não pode, que não existe. Então, vamos lá. Versículo 1. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. Amor é um caminho, você viu? Amor, o caminho, você vai, não tem fim. Você vira a esquina para lá, vira para lá e fim não tem. Amor é um caminho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Pergunto eu a vocês, quando eu uso essa expressão, ainda que, se eu dissesse o seguinte, ainda que a Carolina soubesse tocar teclado, eu não deixaria ela tocar. Se eu digo que ainda que ela soubesse, é sinal que ela não sabe, meu Deus do céu. Não existe nada tão claro assim. Agora, se o texto está falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é sinal que é impossível falar. Se ele fala ainda que, ele está querendo dizer que é impossível. Aí vamos seguir o texto. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Irmão, é possível alguém conhecer todos os mistérios e toda a ciência? É possível.
só o Senhor, mas ele não está se referindo a ele está se referindo às pessoas. É possível alguém conhecer todos os mistérios e toda a ciência? Não é possível. Então, o texto está claramente que não é impossível orar a língua de anjo. Nem precisa procurar outro texto, nem tem jeito também, porque não tem outro que fala sobre língua dos anjos, esse é o único. É o único e deixa bem claro que é impossível falar a língua de anjo. Até mesmo porque é o seguinte, a Bíblia não diz, mas na minha opinião, é só a minha opinião, mas olha, digo a vocês uma coisa, a opinião de uma pessoa nunca deve ser desprezada. Quando for um homem de Deus, aí menos ainda, né? Não precisa nem ser pastor, mas um homem de Deus que é fiel, tem bons frutos, você nunca deve desprezar o que ele fala. Na minha opinião, os anjos falam todas as línguas, irmãos. Não está escrito isso na Bíblia, mas na minha opinião, eles falam todas. Não existe uma língua. Mas tem uns índios lá na coisa lá. Ele fala. Entendeu? Mas na Itália, eu conheço a Itália, parlo italiano. La parola aqui, na parola lá, aquela cosita, mas parlo. Não. Então, mas italiano tem vários dialetos. Para mim, os anjos conhecem todos os dialetos, falam todos. Entendeu? Então não existe essa língua dos anjos, porque os anjos falam todas as línguas. Não existe língua dos anjos. E ainda que existisse, o texto deixa bem claro que é impossível falá-las. Então você vê que as heresias são muitas e são assim grotescas. São grotescas. Mas acontece o que acontece? Uns tempos atrás eu estava lendo, faz um tempo já, não sei como é que está agora, parece que eu acho que está até pior. Né? Que na Venezuela, faz tempinho já que eu li isso. Na Venezuela, mas não é só na Venezuela não, tem outros países que acontece isso também, viu? Mas eu estava lendo que na Venezuela é o seguinte, a pessoa estava passando na rua, se ela tiver um tempinho, ela via uma fila lá, ela entrava. Está lá na fila, horas na fila. Viu? E aí, o que você está aí? Você vai comprar o quê? Não sei ainda o que está vendendo. Sabe o que é? Se existisse uma fila é porque tinha coisa boa. E se todo mundo está na fila, eu vou entrar também. Que lá é assim. A crise era tanta que se tinha uma fila é porque estava vendendo alguma coisa boa. Entendeu? Então é o seguinte, o que aconteceu quando crucificaram Jesus? É uma meia dúzia. Todos queriam que Jesus fosse crucificado. Uma meia dúzia. Mas aquela meia dúzia gritou alto e com muita convicção, e aí todo mundo foi na balada, crucifica. Todo mundo está falando para crucificar, crucifica então. Entendeu? É assim que funciona. Então todo mundo está falando em línguas. Tem muita gente grande por aí que sabe que é errado, mas fala, mas como que eu vou mexer com esse negócio? É uma coisa que não é só os evangélicos, está até na cultura do povo, até as pessoas do mundo sabem que tem esse negócio de orar em línguas. Então, mas não interessa. Noé lutou contra todos, mas não interessa. Entendeu? Salvou só a família, mas não interessa, ele fez o certo. Fez o certo. Josué, todo mundo vai para não sei na onde, cada um quer ir para lá, você quer ir para lá, você vai, você quer ir para lá, você vai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos fazer a vontade do Senhor. Eu e a minha casa vamos fazer a vontade do Senhor. Por isso eu digo, se você é o homem da casa, estamos falando de Josué, ele é um homem. Se você é o homem da casa, e você tem autoridade, né? Então é lógico, não me entendam mal. Se é uma pessoa que já se converteu tarde, né? Já tem uma certa idade, e a mulher, a esposa não é crente, você falar para ela assim, eu estou indo para a igreja e você vai também? Eu não sei, talvez você não tenha essa autoridade. Mas me desculpe, mas, entendeu? Se a mulher falar, não, eu não vou mais para a igreja, eu falo, não, aqui, você não tem essa liberdade não. Aqui nessa casa quem manda sou eu. Aqui nós estamos indo para a igreja e você vai também.
É um filho que mora em casa, já fez isso, meu filho mais novo, tinha uns 15, 16 anos, lutador de jiu-jitsu, forte para dedéu, falou, olha, meu pai, não vou mais para a igreja. Eu falei, ah, é? Tá bom. Você tomou essa decisão já? Eu falei, nossa, que coisa, hein? Como você tomou essa decisão? Engraçado, cara, eu também tomei uma agora. Acabei de tomar uma agora, uma decisão. Falei, ó, você pode já tomar banho, que nós já estamos indo para o culto. Já estou nervoso. Já foi na hora de tomar banho. Agora, é lógico que tem situações que às vezes não sei, né? A pessoa converteu muito tarde, eu não sei. Mas ainda assim eu fico na dúvida, viu? Porque a Bíblia diz que o homem é o líder, ele é responsável, entendeu? E Deus vai pedir conta da esposa, dos filhos que estão lá em casa. Agora, um filho que já casou, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas enquanto ele mora na casa dos pais, ele tem que obedecer, ele tem que seguir o ritmo da família. Numa empresa lá o dono manda, tem um dono lá, ou tem um gerente manda. As pessoas têm que seguir as regras. Numa casa, o gerente é o homem. Tem que seguir as regras. Todos têm que seguir as regras. Então, bom, mas isso aí nós estamos saindo um pouquinho do assunto aqui dos dons. Mas também tem a ver, porque às vezes a pessoa, baseado, não, porque eu tenho esse dom, porque eu tenho aquele, a pretexto do dom não quer obedecer mais ninguém. Prestou atenção? Não quer obedecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coríntios era uma igreja. Coríntios, já que nós estamos usando aqui o texto de Coríntios, vamos falar um pouquinho do livro de Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios. Então, Coríntios, irmãos, é uma cidade da Grécia, né? E a Grécia sempre foi, e é até hoje, um lugar muito promíscuo, uma região muito promíscua. Sempre foi, né? Desde aquela maldição da mitologia grega e tal, né? Então, a igreja de Corinto, no comecinho da igreja de Corinto, Paulo até dá uma boa referência ao pessoal de Corinto, a igreja de Corinto, ele fala, aos eleitos de Deus, aos chamados de Deus. Agora, ser eleito, ser escolhido, ser chamado, não significa ser espiritual. Tem gente que é eleito, escolhido e está lá no mundo bebendo cachaça. Entendeu? Mas é eleito. Um dia ele vai vir, vai se converter e vai ser uma benção. Mas por enquanto ele não converteu ainda. Ou então já converteu, mas ainda não alcançou maturidade. Então, com certeza a igreja de Corinto tinha muitos ali que eram salvos, que eram escolhidos e que já tinham se arrependido. Embora uma boa parte ali com certeza não era salvo. Não era salvo. Mas com certeza tinha muitos salvos ali, senão ele não chamaria a igreja de Corinto aos eleitos, né? Então tinha muita gente salva ali. Mas os problemas da igreja de Corinto, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja de hoje, a igreja moderna, está um pouquinho pior. Mas, irmãos, mas era terrível. Se eu fosse falar os problemas da igreja de Corinto, porque eu estudei sobre isso, e eu saberia falar, eu levaria umas 3 pregações, umas 3 horas, mas eu vou falar só os principais. Eu conheço todos, porque eu estudei, né? Eu estudei, e são muitos, levaria umas 3 horas, vou falar só os principais. Divisões. Alguns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa e outros de Cristo. Prestou atenção? Aí alguns historiadores dizem que esse grupo aí, que era de Cristo, eram os piores. Os historiadores dizem que eles eram os chamados na igreja de Corinto, isso não está na Bíblia, o historiador. Eles eram chamados os espirituais. Os espirituais. Os historiadores dizem que esse grupo aí que era de Cristo, eles eram os espirituais e não se submetia a ninguém, não obedecia a ninguém, porque eles eram de Cristo. Ele não se submetia nem a Paulo, nem a Apolo, nem a Cefas, que era Pedro. Entendeu? Ele não submetia a ninguém, porque eles eram de Cristo, nós somos de Cristo. Você já viu esses espirituais por aí hoje? Não, irmão, se você está vindo na igreja, e eu falar que uma ordem, a não ser que seja uma ordem muito absurda, mas o pastor nunca dá uma ordem absurda, muito difícil, né? Se eu vou falar uma coisa, irmão, faz. Ah, não, eu obedeço a Deus. Não, mas se você não está obedecendo quem Deus colocou como autoridade, você não está obedecendo a Deus. Não. Eu, quando tinha restaurante lá em Ubatuba, o meu irmão era o gerente, e ele dava cada gafe, cada coisa, e ele fazia as coisas erradas lá, os funcionários não queriam obedecer, eu ficava muito nervoso. Falei, não, ele é o gerente aqui, você tem que obedecer.
porque senão virava bagunça, né? Mesmo ele estando errado, não interessa, tem que obedecer. Se ele mandou fazer assim, vai fazer. Depois, se eu vier aqui mandar jogar fora o negócio que está errado, você joga fora e faz outro. Mas se ele mandou fazer assim, você vai fazer. Vai ficar furioso, porque o meu irmão era muito lerdo, entendeu? E os funcionários, tinha alguns que eram espertos, eram inteligentes, eles sabiam mais que ele, o que era certo, o que era errado, eles não queriam obedecer, eu ficava nervoso. Ficava mais nervoso quando eles desobedeciam meu irmão do que quando desobedecia eu. Então, e tinha esse grupo dos espirituais. E alguns teólogos dizem que quem orava em línguas na igreja de Corinto não era a igreja toda. Era esse grupo dos espirituais, que não obedecia a ninguém. Por isso não tinha ordem, porque Paulo tinha deixado ordem lá. Entendeu? Paulo tinha edificado a igreja, tinha fundado essa igreja e tinha deixado tudo em ordem. Por isso a igreja estava sem ordem. Não era todos que estavam fazendo bagunça, era um grupo. E era o grupo dos espirituais. Alguns teólogos, não sabemos se isso é exatamente verdade, mas eu creio que tem fundamento, tem lógica. Que era esse grupo dos espirituais, que orava em línguas, que profetizava de tudo quanto é jeito. Se nós observarmos o estudo todo da palavra, o livro todo de Coríntios, tudo, nós observamos o seguinte: Paulo não proibiu de orar em línguas, porque ele não podia fazer isso. Como eu disse, né? Aqui e acolá, Deus resolve usar o dom ali, precisar e tal, e Paulo não faria isso, né? Proibir. Entendeu? Ele não proibiu, mas ele, se é que existe, se está certo, não sei se está certo essa palavra no português, mas ele desincentivou o tempo todo. O tempo todo, irmãos. Se a gente for observar o texto aqui, o tempo todo. Está o tempo todo tentando dizer, olha, tu não proíbe de falar em língua, mas o dom do amor é melhor, hein? Olha, eu não proíbo de falar em língua, mas tem que ter intérprete. Entendeu? Olha, eu não proíbo de falar em línguas, eu até falo mais do que todos vós, mas eu prefiro falar em claro. Resumindo, desincentivou o tempo todo. Agora ele não proibiu. É o que eu digo, hoje aqui não é hora de orar em línguas, mas se amanhã depois acontece uma guerra aí, vem um monte de país para cá e Deus resolve usar esse, eu não duvido. Irmãos, uma coisa eu aprendi, de Deus eu não duvido de nada. Ainda que pareça fora de lógica, mas de Deus eu não duvido de nada. Deus pode tudo e Deus sempre nos surpreende, a multiforme sabedoria de Deus é impressionante. Então, agora, segundo, rapidamente agora, para dar tempo. Segundo problema da igreja de Coríntios, alguns não criam na ressurreição. Irmão, eles não criam na ressurreição, eles não eram salvos, eles não eram crentes. Como pode alguém crente não crer na ressurreição? Se eu sou salvo e eu creio que não vou ressuscitar? Como pode? Tinha gente na igreja de Corinto que não cria na ressurreição. Prestou atenção? Problemas no casamento eram gravíssimos, problemas de casamento. Entendeu? Os cultos não tinham ordem, não tinha edificação. As mulheres estavam falando demais. As mulheres falavam demais. Está claro, na igreja de Corinto, as mulheres estão falando muito. Prestou atenção? Muitos problemas na Santa Ceia, gente se embriagando na Santa Ceia, divisões na Santa Ceia, gula, não, divisões, eles não estavam entendendo o propósito da Santa Ceia. Prestou atenção? Os problemas da igreja de Corinto, eu penso que se fosse possível uma igreja ser pior do que a igreja moderna brasileira hoje, Corinto seria, mas pior do que a igreja moderna de hoje, brasileira, não, isso é totalmente impossível. Então, eu não vou dizer que a igreja de Corinto era pior, mas, olha, dá uma briga de foice. Né? A igreja de Corinto e a igreja moderna de hoje, né, era bem difícil o negócio. Muitos problemas na ceia, um irmão processando o outro. Processando. A Bíblia também diz que tinha um grupo voltado à prática da prostituição prática, não é que caiu em tentação, não, a prática da prostituição. Tinha um grupo lá que tinha se voltado à prática da prostituição. Tinha um homem que morava com a madrasta, e ainda, o texto da Bíblia não diz, mas os estudiosos ainda dizem que o pai estava vivo, ainda, não tinha morrido ainda não. A madrasta não era viúva, não. E o Paulo falou para expulsar ele da igreja, irmãos. Irmãos, entregar na mão de Satanás. Olha que igreja, hein?
Entendeu? Aí, ó, só para encerrar essa parte aqui. Segundo alguns historiadores, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, foi escrita não demorou muito tempo, em torno de 1 ano e meio, 2 anos. A segunda carta. Irmãos, na segunda carta, eles estavam quase com os mesmos problemas, né? Já tinha se passado 1 ano e meio, 2 anos, e eles estavam quase com os mesmos problemas ainda, se a gente for observar. Tinha muito problema ainda, viu? Tinha muito. Inclusive o de avareza. Na segunda carta de Paulo, Paulo ainda tinha que fabricar tenda ainda, para poder sobreviver, porque eles eram avarentos, não davam o dízimo. É mole? Ô igreja abençoada. Você entendeu? Mas as pessoas querem pegar a igreja de Corinto como modelo aqui para orar em línguas. Entendeu? Veja bem, a palavra de Deus é perfeita. Eu não estou dizendo que essa parte aqui onde está escrito sobre Coríntios, na Bíblia está errado. Pelo amor de Deus, nenhuma vírgula da Bíblia está errada. Toda ela está aqui, toda é inspirada por Deus e toda ela é útil para ensino. Mas nem tudo aqui, é o que eu falei, tem uma igreja lá que nós aprendemos algumas coisas como não fazer. Tem algumas coisas aqui que são relatos do que aconteceu na época, e é para você observar que daquele jeito ali é errado, não é para fazer. Prestou atenção? Esse é um exemplo, a igreja de Corinto é um exemplo. Tem muita coisa que eles faziam, que a Bíblia relata, mas é para você aprender como não fazer. Porque o apóstolo aqui, em momento algum, incentivou eles a orar em línguas, ele apenas falou que não é para proibir. Porque ele não tinha como proibir. Porque os dons não cessam. E Deus é Deus. E se ele resolver usar, como é que o apóstolo Paulo ia falar? Né? Que era proibido. Mas ele não incentivou. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso, irmãos. Eu vou, então, na próxima mensagem, entrar, então, no capítulo 14, porque o capítulo 14, irmãos, é muito, muito, muito rico. Tem mais coisas, vou ter que ser rápido para falar tudo. Tem muita coisa aqui no capítulo 14 interessante, né? No caso de alguém falar em línguas, quando ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, quando não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, entendeu? No caso de alguém falar, você prestou atenção? Você prestou atenção? Aí o Ricardo pergunta para mim, pastor, o senhor quer que coloque umas 4 cadeiras aqui atrás? Ricardo, não precisa não. Se por acaso chegar mais alguém, aí você põe. O que significa? Que a possibilidade de chegar mais alguém é muito pequena. Prestou atenção? Então, se caso, algumas versões falam mesmo, se por acaso chegar mais alguém, se por acaso alguém orar em línguas, significa que é uma possibilidade muito pequena. Você prestou atenção? Ah, meu Deus, amém, glória a Deus, fica de pé, né? Vamos orar. Só o Senhor para ter misericórdia de nós e desse povo todo que não entendeu nada ainda, mas nós que já entendemos um pouco, e tem muita gente por aí que já entendeu também, igual a nós, ou mais até, né? Com certeza. Nós não somos os únicos que entendeu, não somos os únicos povo de Deus de verdade. Está cheio por aí, mas está difícil de encontrar eles, está difícil de achar, mas eu sei que eles estão por aí, né? Eles estão por aí. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração então para encerrar o nosso culto de hoje. Agradecer a Deus. E não se esqueçam, irmão, antes da gente orar, se a gente não tiver o conhecimento da palavra, nós vamos ser enganados. Não adianta ter dom, não adianta, os dons são importantes, nada contra, tudo a favor. Tudo a favor, acredito em todos eles. Mas se você não conhecer a Bíblia direito, você vai usar os dons tudo de maneira errada, e você vai ter um dom verdadeiro, mas na hora que também esse dom verdadeiro não vier, você vai usar uns outros falsos também.
Porque tem gente que às vezes, já viu o profeta que às vezes até tem o dom mesmo, e às vezes até consegue falar inspirado, mas também na hora que Deus não inspira nada, ele fala por conta própria mesmo. Irmão, já vi muito isso. Ele fala por conta própria mesmo. Conheci profeta lá que... Aí a gente não sabe também se é o capeta, quem é, né? Mas a irmã fazia a fila para profetizar, entendeu? E ela profetizava. Olha, Deus vai... não sei, fala. Nem outro. Olha, Deus vai... Entendeu? E acertava bastante. Aí deve ser o capeta também, né? Aí a gente não sabe também se é Deus. Mas muitas vezes ela acertava. Pode ser o diabo também acerta. Entendeu? Mas era uma pessoa crente, conhecia razoavelmente a palavra. Né? Às vezes conhece na mente só, conhece a letra, né? Esse que é o problema. Por isso que por isso que é fácil, não é? Irmão, Deus tem misericórdia de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se não for a misericórdia de Deus, irmão, não tem 30 anos de experiência, 50, 70, faculdade de Harvard, não adianta nada, irmão. Misericórdia de Deus, misericórdia de Deus. Por que Deus escolheu nós para ter misericórdia? Eu não sei. Só sei que se Ele escolheu, amém. Eu acredito nele. Eu sei que se Ele escolheu, Ele está certo. Ele sabe o que está fazendo. Né? Glória a Deus. Amém?